Atitude Popular. Olá! Através da Rádio Atitude Popular, formamos a partir de agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão do programa Democracia no Ar, idealizado pelo movimento Democracia Participativa. Nosso bom dia, boa tarde ou boa noite a todas e todos que compõem a rede pelo Facebook, canal do YouTube, Instagram, nas rádios parceiras, também aos nossos ouvintes e internautas de todo o mundo. Produção do programa, Esdras Gomes e Clícia Fontinelli. Locução técnica comigo, Jonathan Neto. Direção-geral da Rádio Atitude Popular é do Souza Júnior, com apoio da AFBNB, Sintaf, Mova-se, o Show Advogados Associados, Sindicato dos Bancários, Sintufse, Sindiconte, Sindojus, Adufse. Está no ar, Democracia no Ar, ao comando do jornalista Esdras Gomes. Bom dia. Bom dia a todos e todas, bom dia às rádios parceiras, bom dia às páginas do Facebook que nos transmitem, bom dia aos ouvintes, ao pessoal que nos assiste do YouTube e do Instagram. Assim, é uma grande rede, muito grande, que a gente já sempre esquece o nome de alguém. E principalmente os sindicatos que apoiam, os sindicatos e colaboradores individuais que apoiam para esse programa, porque ele fique mais anos no ar. Todo mês é uma luta para o Souza Júnior fechar as contas, mas com o apoio aí dos parceiros, dos colaboradores, dos sindicatos, a gente vai mantendo esse programa dia após dia e realmente o Brasil precisa de mais canais de comunicação popular. Depois de fazer a propaganda, acho que a gente vamos para o tema quente, que hoje a hora é corrida e a concorrência é grande, porque a CPI da pandemia demonstra os crimes do governo Bolsonaro. Ontem nós tivemos a primeira parte do depoimento do Pazuello, ele passou mal, então a sessão foi interrompida, então ele prolongou um pouco a oitiva sobre ele, né? E a gente está já são quase 3 semanas de CPI. Nós temos a previsão hoje da capitã Cloroquina, ou a Mayra, doutora Mayra, está sem entrevista, de fazer o depoimento hoje na CPI, mas foi adiado para a próxima terça-feira. Mas resolvemos trazer o médico Arruda Bastos para poder falar sobre as suas impressões, como ele está avaliando essa investigação da CPI da pandemia e também como é que está ainda a condução da pandemia no Brasil, nesse momento que já chegamos a 430 mil mortes, e o advogado Marcelo Shoa. Vamos pedir aqui a saudação breve para poder fazer o giro de notícias. Como é que você está, Arruda? É muita luta na linha de frente? Continua a luta. Eu quero primeiro agradecer o convite, Esdras, da Atitude Popular, dizer do prazer de estar aqui com o meu grande amigo Marcelo Shoa e principalmente de discutir esse tema, né? Tem muita novidade que está aparecendo agora na CPI, mas que nós já sabíamos, né? Nós já sabíamos que precisava ser confirmado. Tem muita coisa para discutir no dia de hoje. Tranquilo. E Marcelo, como é que você vai aí nessa pandemia que a gente se arrasta? Bom dia, Esdras. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia, Arruda. É também uma honra participar desse debate com a Arruda. A gente vai levando, né, Esdras? As mortes aumentam, infelizmente. As providências que deveriam ser tomadas com agilidade não são na mesma medida. E a gente vai fazendo a nossa denúncia. Eu não vou nem me alongar, não, porque o papo hoje realmente promete. E eu acho que o debate vai ser muito bacana. Um bom dia a todas e a todos que nos assistem aqui no Democracia no Ar da Atitude Popular. Vamos aqui para a luta, né? Vamos para o giro de notícias aqui, Jonathan Neto. Democracia no Ar. Atitude Popular. Giro de notícias. O Brasil ultrapassou ontem, na quarta-feira, a triste marca de 440 mil mortes causadas por complicações da Covid-19, após o registro de mais de 2.641 óbitos em 24 horas. As informações são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS,
em boletim divulgado às 18 horas. O país agora registra oficialmente 461 mil vítimas da infecção causada pelo novo coronavírus. O ONU informa ainda a notificação de 79.219 novos casos no período, elevando o total para mais de 15.812.055 vítimas desde março do ano passado. Na comparação com os dados do CONAS, utilizados pela Rede Brasil Atual, as informações podem divergir do informado pelo consórcio da imprensa comercial em função do horário em que são repassadas as informações do veículo. Confirmando a alerta dada pela Fundação Oswaldo Cruz, a cada dia aumenta as médias móveis de casos e mortes, resultado do relaxamento das medidas restritivas adotadas por estados e municípios a partir de março, quando o país viveu seu pior momento da Covid até aqui. Sempre usando o CONAS como referência, o Brasil está com média de 64.665 novos casos de Covid a cada um dos últimos 7 dias. Ontem era de 64.304 e na segunda-feira 63.914. Em relação à média diária de mortos pela infecção, o índice fechou a quarta-feira em 1.951 vítimas, ante 1.930 de ontem e 1.901 no dia anterior. Assim, informações da Rede Brasil Atual. Infelizmente, a média de mortes continua aumentando. Atitude Popular. Giro de notícias. O depoimento de Eduardo Pazuello na CPI da Covid foi suspenso no final da tarde desta quarta-feira, após o ex-ministro da Saúde passar por mal em intervalo da sessão. Os trabalhos serão retomados na quinta-feira, hoje, a partir das 9 horas. O ex-ministro foi observado pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é médico. Alencar afirmou que Pazuello estaria com sinais de um distúrbio nervoso decorrente das tensões do dia em que teve de responder a intenso questionário na CPI. Otto afirmou que ele estava na sala do cafezinho quando eu cheguei. Estava sentado, pálido, a pressão certamente caiu. Ficou deitado, elevamos os membros superiores e voltou a ter uma circulação normal no cérebro. Otto Alencar classificou o mal-estar como síndrome vagal. Ele também pode acontecer com qualquer pessoa, não haveria necessidade de suspender. Ele se recuperou logo. Poderia voltar e continuar com o depoimento sem problema nenhum, mas o presidente Osmar Aziz suspendeu para começar hoje às 9 horas. Então, está acontecendo a CPI da pandemia e o depoimento da doutora Mário foi remarcado para a próxima terça-feira, um depoimento muito esperado. Informações da Rede Brasil Atual. Atitude Popular. Giro de notícias. E o último é sempre o nosso apelo, de que já iniciamos a venda da terceira série do sorteio de celular comemorativa aos 5 anos da Atitude Popular. Cada número custa R$50, além de concorrer ao prêmio, você estará ajudando a manter por muito mais anos esse projeto de comunicação à mídia conservadora e hegemônica. Para participar, basta enviar a mensagem para o WhatsApp 859-9662-2120 e escolher o seu número, falar com o nosso diretor Souza Júnior. Repetir aqui o WhatsApp 859-9662-2120 para obter mais informações. O sorteio será feito ao vivo ao final do programa Democracia no Ar, tão logo 75 números da série 3 sejam preenchidos. Vamos correndo lá, vamos ajudar a nossa rádio, que toda uma dificuldade para fechar as contas, mas eu acho que com o fortalecimento do movimento, nós vamos longe, vamos poder expandir essa rádio tão logo. Aqui vamos encerrando o Dia de Notícias, que vamos para o papo, que o papo é quente. Democracia no ar. Retomar para quem está chegando, Nós vamos conversar hoje sobre os crimes que foram demonstrados do governo Bolsonaro na CPI da pandemia. Que a gente já sabia de tudo, a CPI só dá um caráter de revelar alguns detalhes, e a cara de pau de alguns integrantes. Assim. Eu acho que tem muitos episódios cômicos, mas tem muita coisa séria que realmente ficou demonstrado que o governo Bolsonaro ele foi omisso no tratamento da pandemia e apostou num tipo de estratégia muito ruim, assim, que foi questionada desde o início. Alguns países abandonaram essa estratégia logo no início, como os Estados Unidos e a Inglaterra, mas por incrível que pareça, com 440 mil mortos, o governo Bolsonaro ainda continua apostando na imunidade de rebanho. Assim, vamos aqui conversar com nossos especialistas, o Arruda Bastos,
O que você está achando da CPI? Realmente ficou demonstrada a imunidade de rebanho, essa estratégia do Bolsonaro, Arruda? Não tem dúvida, não tem dúvida que o governo queria é exatamente encontrar um local, como encontrou Manaus, para ser cobaia. Isso ontem foi muito claro, aliás, em todos os depoimentos, desde o Mandetta, passando pelo Nelson Teich, passando pelo atual ministro e passando pelo Pazuello, está claro qual é a estratégia do governo. É a necropolítica. É exatamente fazer com que as pessoas adoeçam, morram e uma parte delas fique imunizadas. Isso não existe em campo nenhum. Um genocídio total, com a complacência das entidades que representam os médicos, como é o Conselho Federal de Medicina. E até no início a Associação Médica Brasileira, que depois mudou de opinião quando teve uma eleição. Então não tem a menor dúvida. E isso vai ficar provado e comprovado. A outra coisa que fica provado e comprovado é que qual é a bandeira do governo Bolsonaro? A mentira. Todos os ministros, todos os ex-ministros, todos os ex-secretários, está claro. Eles não sabem trocar duas palavras que não tenha três mentiras nelas. Então, o Pazuello ontem foi uma vergonha nacional. Quer dizer, o Exército tem nos seus quadros um general que é mentiroso, desmoralizado na hora. Precisa, inclusive, agora ter agência de checagem. É tanta mentira que não dá nem para... Tem que ter um grupo de não sei quantos jornalistas, não sei quantas entidades. É criar um consórcio nacional de entidade de checagem. Porque as mentiras são uma quantidade tão imensa que não dá para um grupo pequeno fazer isso. Ontem foi uma desmoralização total. A outra coisa que fica patente é exatamente a falta de qualificação, ou de estudo, ou de assessoria dos nossos senadores. Então, eu gostaria de estar naquela CPI para fazer as perguntas certas na hora certa. Tá certo? Inclusive, o próprio relator ontem foi fraco nas perguntas, e tem perguntas muito mais importantes para serem feitas para o depoente, para o Pazuello, mesmo ele tendo aquele habeas corpus, e isso não foi feito. Eu espero que hoje, os senadores que ficaram para hoje, tá certo? Possam salvar em termos de mais conteúdo, de ter um depoimento mais produtivo nas perguntas do dia de hoje. Aliás, isso estava começando a acontecer. É como o Pazuello mentiu, até que estava doente, mentiu, que teve contato com outras pessoas. Ontem também eu nem duvido que o que ele sentiu, esse passamento que ele tem, popularmente que se diz, tenha sido uma quase invenção para poder se safar e estudar um pouquinho o que é que pode mentir durante o dia de hoje. Tá certo? Estudar um pouquinho, porque ele ia ser pressionado pelo Eduardo Braga, tá certo? Porque o Eduardo Braga tem tido uma posição forte, né? Porque como ele é do Amazonas, ele sabe, ele conhece o que aconteceu lá. Então, faz ele dizer que no Amazonas faltou oxigênio 3 dias, pois era para ele sair no camburão de lá, tá certo? Porque não foi 3 dias, foi mais de um mês, tá certo? Não agradecer a Venezuela, que salvou a lavoura encaminhando oxigênio, dizer que recebeu o comunicado à noite pelo secretário de Saúde do Estado e pelo governador, quando isso não é verdade. O próprio Ministério disse que 2 dias antes ele já sabia do caso, sabia antes, ele tinha que ter conhecimento antes. E desde dia 24 de dezembro, a White Martins já estava informando da dificuldade. A White Martins já tinha informado da dificuldade. Então é muita cara de pau, realmente o que está acontecendo. E eu debito isso ao presidente da comissão, tá certo? Que liberou geral para mentira quando o ex-secretário de comunicação deu aquele depoimento, que era para ele ter saído dali preso, realmente, tá certo? Era para ele ter saído dali preso e não saiu, porque mentiu do começo ao fim. Isso liberou de uma forma geral, e se não for tomada as rédeas, é isso. A doutora Mayra tem um depoimento importante, porque como ela não conseguiu o mesmo habeas corpus, ela vai se sentir mais pressionada, né? E não tenha dúvida que ela, como médica, ela como assessora de um ministro leigo, ela tem muita culpa do que aconteceu também. Ela tem muita culpa. E ontem isso ficou claro, até naquele aplicativo que orientava os médicos a usar tratamento precoce, até criança recém-nascida podia usar tratamento precoce, né? Tá certo? E isso foi um crime,
Quantas pessoas faleceram, inclusive, fazendo nebulização de cloroquina? Quantas pessoas tomaram cloroquina e não foram atendidas nas unidades de saúde, atendidas nos hospitais, ou chegaram sem ter o que se fazer mais, né? Então, ela tem muita culpa, tá certo? Ela tem culpa desde que foi uma das grandes líderes naquela manifestação. Eu era secretário de saúde do Estado, estava na Escola de Saúde Pública com os médicos cubanos e outros médicos do programa Mais Médico, e ela liderou todo aquele ato incivilizado que aconteceu na Escola de Saúde Pública. E depois toda a campanha que ele fez junto do Mandetta e junto de outros deputados, de outros partidos, para reduzir os recursos para a saúde, né, com o teto de gastos do governo Temer, tá certo? E aí vem essa bola de neve, né? Eu acredito que ela vai ser uma das principais citadas nesse relatório final da CPI, junto com o Bolsonaro, que nem se fala, que é o grande líder, e junto com os outros ministros. Eu não absolvo Nelson Teich e nem Mandetta, que se diga aí, tudo é farinha do mesmo saco, tá certo? Tudo é farinha, se ele tivesse continuado, tinha feito tinha continuado a mesma coisa. Um teve uma posição um pouquinho melhor, outro teve não sei o quê, mas eu não absolvo nenhum. Todos contribuíram para esse genocídio. Palavras muito duras aí e certas, né? Assim, ficou muito claro ontem de que o Pazuello é um ministro muito leigo. Então, assim, ele tem uma responsabilidade no genocídio por não ter... Às vezes a gente tem que... oportunidades que aparecem na vida a gente tem que recusar porque a gente não está à altura delas. Isso às vezes é um sinal de grandeza, né? Assim, apareceu na frente dele, ele deveria ter dito não, né? Assim, e ficado lá no posto de logística do que ele tanto se orgulha. Mas, realmente, a doutora Mayra e os médicos em volta dele tinham um papel muito grande, como se viu ontem. Ele tentou... Aquele negócio que ele foi falar da cloroquina e foi desmentido pelo doutor Alencar, deve ter sido dito pelos médicos em volta, de que a cloroquina é um antiviral, que ele não ia tirar da cabeça dele. Ele ouviu alguém falar isso. E, assim, Marcelo, tem como o pessoal controlar as mentiras da CPI? É porque realmente, assim... Mas antes de você falar, o Inocêncio Shoa diz: bom dia, doutora Arruda, doutor Marcelo, Esdras, Jonathan Marina, nosso diretor Souza Júnior e todos os ouvintes eternautas. Bom debate. A CPI da Covid tem mostrado o caráter dos membros do governo fascista Bozo, um festival de mentiras descaradas. Conseguiram juntar tanta gente ruim. A Ângela Shoa também manda bom dia. A família toda junta aqui, né? O Souza Júnior, como disse o doutor Arruda Bastos, a maioria das informações que estão sendo reveladas pela CPI da Covid já são de amplo conhecimento. Porém, a importância da CPI está em documentar os crimes do desgoverno Bolsonaro que levaram ao genocídio de quase 450 mil mortos até agora. Não é possível que o genocídio continue impune depois dessa CPI. Assim, e só uma coisa que eu queria falar, um adendo, a gente tem que deixar, a esquerda tem que fazer, não tinha, assim, o papel que o Eunício teve no golpe, ele poderia ter sido, ele não tinha condição de eleito porque o eleitor recusou que foi golpista. E a gente podia ter apresentado uma candidatura de esquerda, ou Inácio Arruda, ou o doutor Arruda, ou o doutor Inocêncio Shoa, ou o Pimentel, porque seria muito melhor que Eduardo Girão, ele mostra, não está à altura do Ceará. Mas vamos contigo, Marcelo. Bom, Esdras, não, sem dúvida. Não é que seria muito melhor, cara, seria excelente que essas pessoas realmente tivessem sido nossos senadores. Nós temos ali um sujeito que eu nem sabia que ele era tão aficionado pela cloroquina. Ele foi muito bacana quando o senador Otto o chamou de charlatão, né? Porque ele defende a cloroquina com unhas e dentes, inclusive nem médico né, Arruda? Porque não bastasse o sujeito defender e prescrever a cloroquina o tempo todo, nem médico afinal de contas, o que é aquele camarada, né? Que apareceu aí envergonhando o Ceará todo, para todo o Brasil, né? Mas olha, eu acho, Ezra, você falou que o Pazuello, ele é leigo. Eu acho que o Pazuello não é mais leigo, não. É leigo quando ele entrou na saúde, que ele realmente não conhecia nada, ele dizia que não sabia nem o que era o SUS. Mas hoje ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né? O que ele soube muito bem o que ele estava fazendo durante o Ministério da Saúde, e outro ele reafirmou
Ele falou missão cumprida. Missão cumprida, meu amigo. Olha só o deboche na cara de todos os brasileiros desse país. Missão cumprida. Quando o Pazuello assumiu o ministério, no dia 16 de maio de 2020, o Brasil tinha 15.662 mortes por Covid. Quando ele saiu, no dia 24 de março de 2021, este número era 301.087 mortes. Quer dizer, o saldo negativo em vidas roubadas no Brasil do período Pazuello foi de 285.425 mortes. Então, você não consegue um número desse se você não souber o que você está fazendo. É como o Arruda está dizendo, é a necropolítica. A necropolítica que ficou absolutamente clara, inclusive nas palavras duras que ele disse ontem, e vexatórias, porque, de fato, se ele estava ali com a proteção de um habeas corpus que eventualmente podia impedir dele sair dali preso, isso não significa que a CPI não poderia pressioná-lo. Olha só o que é que o Pazuello teve a coragem de dizer. O Pazuello teve a coragem de negar que houve um ostensivo trabalho do governo para o uso da cloroquina no país, quando a gente sabe, porque a gente viu, né, e escutou ele em televisão, em rádio, internet, e o presidente dele defendendo isso. Ele tentou aliviar o presidente da República de todos os crimes cometidos ali, quando a gente viu e ouviu inúmeras vezes o presidente dizer, olha, quem manda na saúde sou eu, e o ministro obedece, e o Pazuello fazendo assim, eu obedeço o presidente. Quer dizer, isto é uma brincadeira, né? Como a Arruda disse, aquele ministro das comunicações, o Weingart, ele era realmente para ter saído dali daquela CPI preso, meu amigo. Mas aí, Marcelo, você está defendendo uma pena muito dura, mas acontece que o cara ele mentiu e foi, a exemplo do Pazuello, mas talvez de uma forma até mais clara, ele foi desmascarado na CPI, mentindo, portanto ele infringiu o artigo 342 do Código de Processo Penal, que é falso testemunho, e a lei da CPI, que é a lei 15.79 de 52, diz taxativamente, uma testemunha não pode mentir. Se ele faltar com a verdade, ela pode ser presa em flagrante, que era o que devia ter acontecido. Na hora que a CPI não fez isso, a CPI perdeu um pouco da sua autoridade para tocar os demais depoimentos. Agora virou uma brincadeira. Quer dizer, a gente está sabendo, a CPI não deixa de ser importante por isso, a gente está vendo como aquele governo ele agiu nas suas vísceras, né, pela necropolítica, mas fica um pouco sem força. Quer dizer, nós estamos esperando aí, Arruda, o depoimento da doutora Mayra, em que, se ela chegar lá e negar que foi ela que levou a cloroquina para o Amazonas e que negou o oxigênio, eu não sei mais o que vai acontecer, porque isso foi dito pelo Tait, foi dito pelo Pazuello. O Pazuello ontem entregou legal, né? O Pazuello disse, olha, esta era da competência da doutora Mayra. E outra coisa, ainda jogou na pasta dela com um qualitativo de que ela era técnica, né? Ela era médica que aconselhava ele, o leigo, na matéria sobre esse uso. Mas aí na terça-feira nós vamos ver o que é que vai acontecer. De qualquer maneira, colhe quem planta, né? Uma pessoa que quis ficar famosa, e ontem eu botei no Google Pazuello, Mayra e Pazuello, eu botei só 2 palavras no Google. Bote aí, Arruda, faça esse teste, bote assim no Google, Pazuello, Mayra. Você vai ver o catálogo de matérias dizendo que, segundo Pazuello, o aplicativo era dela, segundo Pazuello, ela que tomou as decisões em Manaus, e etc. e tal. Eu espero que a CPI caminhe por um outro lado, no sentido de obrigar essas pessoas, de fato, à responsabilização pelas suas mentiras. O Pazuello, como disse bem o Arruda, mentiu até na doença, né? Naquele surto que ele disse que teve, que o senador Otto disse que fez aquele atendimento, mas depois o próprio Pazuello disse que não tinha passado mal e coisa nenhuma. Ele é um mentiroso de marca maior. Arruda, você tem razão. Todos eles mentiram e mentiram muito. Este governo é formado de covardes, necropolíticos covardes. E quando atira para baixo. Eles são incapazes de atirar para cima ou para o lado. É sempre mais embaixo, né? É desse jeito. O que fica claro essa confusão todinha é que o medo deles do Renan era o medo de ser confrontado com alguém, com outra pessoa, por causa que eles não se sustentam, assim,
a verdade para eles é muito dolorosa. Eu não sei nem por que o Bolsonaro vive falando daquele versículo de João, confiai na verdade, a verdade vos revelará, né? Se eles têm tanto medo disso, assim, Demagogia. Demagogia, Esdras. É porque ele joga, aí é que tá. O Bolsonaro ele joga para um segmento social que o apoia, mas o Bolsonaro não é cristão, cara. É lógico que o Bolsonaro não acredita em Deus. É lógico que o Bolsonaro está pouco preocupado para aquelas palavras da Bíblia. O Bolsonaro é um mentiroso, né? Não tem essa história. A gente não tem que parar com essa ideia de acreditar que o Bolsonaro é um evangélico, ele é um mentiroso. Não é evangélico coisa nenhuma. Nem ele, nem a Laia, né? Nem ele, nem a Laia toda. Nem aqueles caras que são donos de igreja, que são grandes empresários. O pessoal não tá nem aí para Deus, cara. Isso é verdade. O medo deles é o vídeo, né? Que fica filmando, os canais de direita estão retransmitindo esse vídeo. E vê os leões deles todo acuado, todo gatinho. É verdade, viu, Marcelo e Edson? Olha, sabe como é que você resolve isso? Vamos quebrar o sigilo desses depoentes, tá certo? Nós vamos encontrar a mesma coisa que vai ser encontrada agora no Ricardo Salles. Esse negócio, isso não é ideologia também, não. Tem muita desvio, tem muita roubalheira aí também, tá certo? Ontem já começou a surgir uma parte disso. Existe uma parte que é ideológica para tentar dar aquela cortina de fumaça, e existe a parte que é realmente a corrupção dentro do sistema, como o Ricardo Salles, né? Vamos pegar esse sigilo bancário do Ricardo Salles e da empresa que ele é sócio, que ganhou 14 tantos milhões. Como é que a empresa ganha 14 milhões? Qual é o grande know-how desse escritório do Ricardo Salles, né? Então vai ser descoberto. A mesma coisa, quebra sigilo do Pazuello, quebra sigilo do ex-secretário de comunicação. Esse ex-secretário de comunicação saiu milionário, provavelmente, lá de onde ele estava, porque as verbas publicitárias, o contato que ele tinha com a grande mídia e etc., os grandes canais de televisão, que lucraram enormemente. Quebra o sigilo e vê quem ganhou com a cloroquina, quem ganhou com a ivermectina, quem ganhou com a azitromicina. Quem ganhou não foi quem tomou pelo contrário, ou morreu, ou ficou mais doente, ou quase que morre, tá certo? Porque não tinha benefício nenhum. Esse negócio de dizer, existe uma divisão, se esse tratamento precoce pode ser, não existe divisão nenhuma. Hoje tem uns gatos pingados, tá certo? Uns médicos mais reacionários, ou bolsonaristas, ou bolsominions, ou que não querem dar o braço a torcer, que ainda defendem isso. Não tem mais quem defenda isso. Aquela própria doutora cardiologista, que foi cotada para ser ministra antes do Queiroga, ela mesma não aceitou isso, porque ela utilizou durante um períodozinho curtinho, quando os trabalhos começaram a sair, demonstrando que não tinha nenhuma eficiência, ela deixou de prescrever e não orientou mais ninguém a prescrever. Tá certo? Então aí tem muita coisa por baixo desse angu. Pode quebrar o sigilo dessas pessoas, pode quebrar, e atrás de quem ganhou com venda de cloroquina, com ivermectina, com azitromicina, tratamento precoce. Nós já sabemos que não foram os pacientes, porque os pacientes não se beneficiaram de nada, pelo contrário, né? Quem morreu usando nebulização de cloroquina, quem morreu usando cloroquina, está aí aos montes, processos enormes aí, tá certo? Vamos atrás do Conselho Federal de Medicina também. Por que o Conselho lança uma nota, uma coisa qualquer, não criticando ou não punindo quem prescreve, com o negócio de autonomia médica. Autonomia médica, não existe autonomia médica. Eu tenho 42 anos de médico, ocupei não sei quantas funções, ocupei um bocado de coisa. Fui vice-presidente do CONAS e tudo. Não existe agora autonomia médica para você prescrever um medicamento, um tratamento que, pela ciência, diz que não tem resultado, pelo contrário, faz mal. Você pode, eu sou médico oncologista, eu tenho dado esse exemplo, tá certo? Dado esse exemplo. Eu sou médico oncologista, eu posso prescrever para um paciente um tratamento de quimioterapia, radioterapia ou então uma cirurgia radical. Eu posso conversar com o paciente, eu tenho 3 tratamentos. Existe uma escola que quer mais fazer radioterapia, uma escola inglesa que é mais para tal tratamento, uma escola americana que preconiza fazer cirurgia, e aí nós vamos resolver o que é que nós vamos fazer, o que é que nós vamos orientar para o paciente. Agora não, você chegar, tem cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina,
Isso não está indicado para nada. E você prescrever, você está prescrevendo veneno. Ninguém tem autonomia para prescrever veneno. E esse aí, como foi dito, o Marcelo falou, tá certo? É ridículo o posicionamento do senador do Ceará. É uma vergonha para o Ceará. Uma vergonha também aquele senador do Rio Grande do Sul, aquele do Rancho Queimado, que dá os exemplos mais estapafúrdios que existe. Dizer que cloroquina é bom porque no Rancho Queimado ninguém morreu porque fizeram tratamento precoce. Rancho Queimado nem hospital tem. As pessoas de Rancho Queimado que adoeceram morreram na cidade vizinha. Não morreram lá, porque a cidade não tem. Tá certo? Também em outra cidade, eu posso dizer lá na minha cidade de Baturité, ou Itapipoca, que eu tenho muita ligação, que as pessoas não morreram porque beberam água de coco. Pronto, eu vou dizer, local que tem muita água de coco, local que tem muita manga, tá certo? As pessoas, eu vou ver uma cidade que tem uma safra de ata muito grande, e as pessoas de Tururu, tem muita ata por lá, o índice foi baixíssimo. Por quê? Porque quando começou a Covid, começaram a comer ata, disparado, começou a ata. Então, eu posso fazer, isso é um trabalho científico? Então, não existe. Vergonha esses senadores, que sem semente, esse senador do Rancho Queimado é um agrônomo. Toda a vida ele diz que é agrônomo, mas é o maior defensor de cloroquina. Eu acho que ele deve ter alguma coisa com a nossa médica aqui do Ceará. Tá certo? Então, é uma coisa ridícula. Então, isso vai vir à luz, quebra sigilo bancário, faz a cariação, chama esse Pazuello, que é aí que ele baixa a crista dele, chama o presidente, o senhor da Pfizer, e diz que encaminhou 7 propostas e não foi aceita, etc, etc, e confronta os dois. Então, quem está mentindo, chama o outro. Se são dois mentirosos, nós vamos saber no final qual vai ser a verdade aí. Confrontar. Isso tem que ser dito claramente, porque esses senadores, eles não têm preparo. Eu acho que o que falta, eu vou repetir, o que falta é assessoria. Não tem assessoria, tirando um ou outro, tá certo? Que faz alguma coisa que a gente nota que tem, ou por conhecimento próprio, ou porque tem o resto não tem, o resto é pergunta repetida não sei quantas vezes, não faz discurso, tem tanta coisa para perguntar, para tirar de baixo disso aí que está escondido. Olha, nesse tempo que o Pazuello entrou, tem muita coisa. Por que foi destruído o Ministério da Saúde? Por que foram indicadas essa montanha de militares? Tá certo? Por que o Ministério da Saúde? O que tinha dentro do Ministério da Saúde? Tinha uma praga que os técnicos, de uma hora para outra, técnicos reconhecidos internacionalmente, não serviam mais para nada. Todos os técnicos foram escanteados, foram botados de escanteio, não foram mais ouvidos, exceto essa médica do Ceará que ficou por cima da carne seca mandando em tudo. Tá certo? Então, a cariação, quebra sigilo também quem produz cloroquina, quem produz vermectina, quem distribui, rede de farmácias, rede de tudo, que esse pessoal ganhou montanhas e montanhas e montanhas de dinheiro. É só ir atrás. Vá atrás do dinheiro que você encontra a safadeza no meio. Inclusive, Arruda, porque... Marcelo, só o comentário aqui do ouvinte. A Daniela Araújo, professora do YouTube, disse: no Rancho Queimado não há hospital, menos ainda acompanhamento hospitalar. O RAIS não representa o Rio Grande do Sul. Abraço de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. A companheira aqui do Rio Grande do Sul, complementando a fala aqui do Arruda e possivelmente do... Nós sabíamos que o Rio Grande do Sul, ser senador representado, deve ter sido um engano, como foi eleger o Bolsonaro. Deve ter sido alguma coisa assim, uma loucura coletiva para eleger esse rapaz, esse senador. Agradecer a Daniela por estar assistindo lá no Rio Grande do Sul, né? Bom, a Arruda tem razão, e eu acho assim, inclusive, a CPI está indo pelo caminho muito temeroso, que é simplesmente aceitar este argumento de que os caras estão utilizando. Não, eu não defendi o uso da cloroquina, mas eu não podia negar que a cloroquina fosse utilizada, porque no momento de crise dessa a gente tem que tentar qualquer hipótese. Rapaz, não pode não. Veja só, não pode não. Se tem alguém que tem que ter autoridade sobre a saúde do Brasil, é o Ministério da Saúde. Se a gente for ficar apostando na dúvida o tempo todo, a gente não vai chegar ao fim dessa discussão. E o resultado é muito claro. Foram 441.691 mortes. Quem é que vai pagar por isso? O Ministério da Saúde existe para ter dúvida em certas matérias? Não existe, não. Não pode errar. Então, assim, se você agiu dolosamente, você tem que ser criminalizado. Se também não agiu dolosamente, mas esteve lá, você também foi responsável, porque você foi incompetente
Você não trabalhou para melhorar o seu conhecimento e você matou pessoas. O camarada não se exime da culpa pelo fato de, eventualmente, ter dito ou não se poderia usar a cloroquina. O fato da cloroquina não ser evitada, de ninguém ter dito, o presidente está falando besteira, né? Não usa essa porcaria, porque vocês vão morrer, isso também é crime, né? E esses caras estão fazendo de conta que não é. Na verdade, o que o senador Girão está fazendo é exatamente isso. Por isso ele foi chamado de charlatão. Na altura dessa do campeonato, Arruda, não se admite que uma pessoa chegue defendendo um remédio ineficaz para a Covid, não. Independentemente dos tubos de dinheiro que essa turma pode estar ganhando, quer dizer, uma contra-informação desonesta, que talvez fosse possível essa discussão. Então, no começo, quando o Pazuello entrou, aliás, quando o Pazuello entrou, em maio de 2020, já não podia ser discussão, talvez em janeiro, talvez na época do Mandetta, né? No começo do Mandetta. Mas logo depois o mundo todo virou, a OMS virou, todo mundo passou a mostrar que esse medicamento não servia e o Brasil insistiu apostando na produção dessa porcaria, jogando para indígena, jogando para o Amazonas, jogando para o lixo da sociedade que eles consideram assim, né? Então, tem responsabilidade. São uns desonestos. E vou dizer mais aqui, endossando a Arruda. Todos têm culpa. Inclusive o seu site, inclusive o seu Mandetta, cujo a função do Ministério da Saúde era desarticular o SUS. Não conseguiu acabar com o SUS porque houve a pandemia e o SUS acabou se mostrando necessário. Porque se fosse pelo Mandetta, o SUS tinha acabado, porque aquele camarada não estava no governo do Bolsonaro por acaso. Está demonstrado que todos os ministros, todas as pessoas que assumem qualquer posto no governo do Bolsonaro são profundamente desonestos, além de incompetentes e burros. É como aquele ministro das Relações Exteriores, covarde, naquele depoimento, em que o sujeito, porque a Arruda tem que ter muita cara de pau para ser como aquele sujeito ali. Veja só, o camarada passa a vida dizendo que tem uma ideologia que ele acha que é certa, que é a ideologia do absurdo. A China está acabando com o mundo, é o comunismo, é não sei o quê, não sei. Eu acho uma imbecilidade sem igual. Mas se o cara acredita naquilo ali, Arruda, defenda, meu amigo. O que aconteceu é que o sujeito passou a vida toda defendendo aquilo ali, inclusive no Ministério das Relações Exteriores, e chegou na CPI quase cantando hino chinês. Só faltava aquele camarada ter cantado o hino da China em mandarim, dizendo que nunca tinha comprado uma briga com a China, faltou agradecer a Venezuela pelo oxigênio. Meu amigo, que coisa mais feia, né? Seja digno, tenha honra. Você acredita nessa porcaria, olavista, imbecilista, terraplanista, não sei o quê? Assuma, rapaz. Qual o problema de você assumir essa porcaria? Agora, cada um querendo fugir das suas responsabilidades, é feio. E o presidente intimidando, né? Você vê que ontem o Flávio Bolsonaro estava na mira do Pazuello para garantir ali que o Pazuello fosse na linha. Ele é feio, né? Mas vamos ver. Eu concordo, viu, Wesley, com o que o Marcelo está falando. Esses negacionistas, interessante, eles são negacionistas de internet. Na hora de um depoimento, uma coisa assim. É o caso dos jornalistas também, que retiraram do seu site, das suas páginas, os vídeos negacionistas, né? Ou quando surgiu a fake news do Supremo, investigação de fake news, desapareceu centenas e centenas de postagens, sei lá quantos mil postagens desapareceram de um dia para o outro. Tá certo? Então eles não têm, eles não têm realmente caráter, tá certo? Não fazem por... Você defende uma coisa, defenda mesmo que os outros defenda com argumentos. Se você tem argumentos sólidos ou tal, você defenda. Mas eles não, é tudo fugindo exatamente para não ficar comprometido, tá certo? E ontem o ministro fez uma coisa interessante. Não, o presidente ele tem uma fala na internet e mentira. Ele mente na internet, mas não vamos levar em conta não, porque o que ele diz, só vamos levar em conta que ele escrever. Se ele escrever, que eu acho que ele não escreveu nunca uma página na vida, nunca leu um livro, não escreveu nada, ele não sabe nem escrever. Alguma coisa que seja por escrito. E ele ainda disse que era importante porque o presidente falava para uma espécie de atenção psicossocial da população. Quer dizer, falar mentira, capaz de ser... É incrível aquilo ali. Ele vai sair médico, psicólogo e etc. Vai sair do governo como psicólogo desequilibrado. Ele pode ter muito problema e tem, né? Mas não vamos aliviar por causa disso. Ele tem problema psiquiátrico, não tenho dúvida que ele tem centenas de problemas psiquiátricos. Psicológicos também. Mas o que ele é mesmo é um cara sem empatia, um cara que defende a morte, tá certo?
E isso é em toda. Queriam acabar, estão acabando com a educação, o Weintraub queria fazer isso, o outro está fazendo devagarzinho. Esse Ricardo Salles vai sair essa semana, tá certo? Porque tem muita coisa para ser descoberta ainda aí, ele não vai sustentar, ele vai sair. Arruda, né? só lembrando aqui, você falou do Ricardo Salles. É corrupção ativa, corrupção passiva, advocacia administrativa, contrabando. Rapaz, tudo de podre, envolvendo madeireira, envolvendo tarifa ilegal, desmatamento de todo jeito, genocídio indígena, esse cara está metido, viu? Tudo. E o ministro, né? O ministro do meio ambiente, aí junta isso aí tudo, Maria. Só no Brasil mesmo, do Bolsonaro. Só dar uma pausinha entre vocês aqui, que a conversa está muito boa. A Daniela Araújo, a única afirmação verdadeira, conforme a concepção de Reis, é o seu preconceito, que representa as pessoas atrasadas deste chão, do Rio Grande do Sul. Ela falando que o Reis representa um pouco desse lado negativo do Rio Grande do Sul, que é uma terra muito boa, eu quero visitar em breve. O Raimundo Matos, programa Nota 1000, diz bom dia. O Souza Júnior, mais uma vez o doutor Arruda, tem razão quando diz que quase ninguém na área da saúde hoje defende tratamento precoce com cloroquina ou ivermectina. Mas o fato é que as pessoas continuam comprando esses remédios, acreditam que curam ou prevenem a Covid. E as farmácias vendem à vontade. Por causa da força da contra-informação, Esdras. Eles não param. É que tá. A organização criminosa é grande, eles não param. O cara chega na CPI e diz que não apoia, mas o WhatsApp tá ali, ó, bombando. Aí o sujeito passa o dia recebendo cloroquina, ivermectina, na dúvida é melhor, O que é que não vai tomar, cara? Só que o sujeito está se matando, não sabe. Esse é um problema grave. Não, quando tem informação e as pessoas no desespero querem tomar qualquer coisa. Se você disser que mijo de gato resolve, alguns vão tomar, não se preocupe. Bolsonaro indicou cloroquina até para uma EMA. Exatamente. Então, o que é que você vai esperar, rapaz? Né? Então, o presidente falando, quer dizer, claro que ele falando, para aquelas pessoas menos esclarecidas, né? É como se estivesse falando um grande cientista, um grande conhecedor, né? Porque uma pessoa menos esclarecida, olha, o presidente não pode estar indicando um medicamento que faça mal, né, na cabeça dessas pessoas, mas nós já sabemos, ele está indicando mesmo, é um medicamento que faz mal porque ele é o defensor desta política da morte. Quanto mais brasileiros morrerem, melhor para ele. Essa é a política dele, tá certo? E a prova é essa, vamos chegar agora a 500 mil. Agora, eu queria lembrar o seguinte, as pessoas estão esquecendo, nós vamos ter uma terceira onda agora. Não, olha, isso é tão grave, o problema das vacinas. O Brasil, depois de 4, 5 meses de vacina, 4 meses, entrar agora no 5º mês de vacinação, todo atrasado, com vacina faltando, nós não conseguimos vacinar 20% da população com a dose. A segunda dose nem 10%. Ou seja, o indivíduo, para ser realmente considerado imunizado, tem que tomar as 2 doses das vacinas, tá certo? E nós estamos com menos de 10% da população, isso com 5 meses. Se for nesse ritmo, nós vamos passar 2022, 2023 para vacinar a população brasileira, tá certo? Enquanto isso, nós estamos expostos a novas cepas do vírus, que dezenas e dezenas de centenas e centenas de cepas são formadas todos os dias, tá certo? E já estamos sentindo um crescimento da procura nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, nós temos conhecimento disso. Se os estados e os municípios não segurarem as rédeas dessa flexibilização desenfreada, tá certo? Nós vamos ter, bem antes do que a distância entre a primeira e a segunda onda, a terceira onda. A terceira onda em cima de uma segunda num patamar mais elevado. Aí é que o problema aumenta. Enquanto não tiver vacina, nós vamos ter a 4ª, a 5ª, a 6ª, tá certo? E a 7ª onda. Isso é gravíssimo, o Brasil não ter comprado vacina para janeiro, depois de 7 oferecimentos de um laboratório que tem a vacina que atualmente é a vacina consagrada nos países. Em todos os países estão sendo usados, mais de 110 países estão usando. O Brasil ia ser uma vitrine, o Brasil podia estar como Israel está em termos de aplicação de vacina, como os Estados Unidos estão no momento em termos de vacina, nós não estamos, tá certo? Para vacinar toda a nossa população 2 doses, olha, tenha Zé, porque quantidade de pessoas que estão para tomar segunda e não tem vacina, e hoje mesmo saiu a notícia, a China, o Sinovac vai mandar 1/3 do que ia mandar,
tá certo? Nós vamos produzir menos Coronavac e a grande parte da população precisa tomar a segunda dose de Coronavac ou de AstraZeneca, que também está vindo uma quantidade menor. Então, isso é gravíssimo. Problema grave, problema de vacinas, isso aí em qualquer governo já teria tido uma consequência maior. Arruda, eu acho que fatidicamente não vai dar, ainda que houvesse todo um esforço de vacinação, não daria tempo da gente escapar dessa terceira pandemia. Assim, eu sou leigo no tempo, né, nesse tema, mas pelo que eu estou vendo, pela experiência, nós estamos naquela situação, como no ano passado, quando você comentou, olha, vai ter a segunda pandemia. Aquela coisa, a curva que estava baixando, ela já estabilizou com a tendência ideal. Lá, aquela informação que o governo de São Paulo já começa a dizer, não, mas ainda é cedo para dizer não sei o quê. Cara, nós estamos aí para acontecer o que você está dizendo. Fatidicamente não vai ter, ainda que haja um esforço, nós já perdemos 1 mês, 2 meses nessa história, não dá para perder, é difícil. Portanto, é melhor quem puder ficar em casa, ficar em casa. Né? Quem tem a possibilidade de não brincar, porque eu estou achando que essa abertura é uma loucura total, sinceramente. Mas não é fácil essa história, é complicado. Mas antes, doutor Arruda, prosseguir com o debate aí, o Justino Amorim dá bom dia, a Daniela Araújo, a confusão é o objetivo do desgoverno federal e ainda mais com a pressão sobre a população para escolher entre a vida e a economia. E essa terceira onda será mais devastadora. E o pós-guerra? O Inocêncio Chorra, doutor Arruda, poderia falar sobre os efeitos colaterais para quem teve Covid e tomou cloroquina? O Justino Amorim, aqui no Pará, o governo anunciou que irá começar a vacinação dos professores com a primeira dose e já quer, a partir dessa primeira dose, que os professores retornem às aulas presenciais. Será um genocídio. E o Souza Júnior, só um minutinho, concordo também com o Marcelo Chua que esse senador do Ceará, Luiz Girão, não nos representa. Está cometendo crime ao poder vender cloroquina como tratamento ou prevenção da Covid, assim como todos que contribuíram e contribuem para esse genocídio. O Damião Feitosa disse, é uma vergonha mesmo esse senador, esse cara do Ceará. Assim, realmente é uma vergonha grande. Assim, é ruim, rapaz. Dá vergonha mesmo. Quer responder o Inocêncio Show, essa questão dos efeitos colaterais para quem teve Covid e tomou cloroquina? Muito prazer em dizer que a foto que está aí na minha transmissão tem a doutora Ângela Uchoa aqui na ponta, né, segurando sua bolsa. Essa foto aí é uma homenagem ao doutor Inocêncio Uchoa, homenagem aos médicos democratas do Brasil, aos médicos pela democracia e à nossa entidade, a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Um grande abraço aqui do doutor Inocêncio Uchoa, um dos grandes baluartes da democracia brasileira e um dos grandes incentivadores para que a nossa entidade existisse. Nós estamos próximos de marcar o nosso 2º congresso e vamos chegar praticamente todos os estados do Brasil, tá certo? A entidade tem crescido bastante. Mas o que o doutor Inocêncio falou ainda é mais grave, a falta de orientação, quer dizer, não é porque você teve Covid que você está liberado de usar cloroquina ou hidroxicloroquina. Esse medicamento só pode ser usado para porque ele realmente tem ação, tá certo? Então é para malária que ele vai ser usado, usado para certas doenças autoimunes. Ele não tem poder nenhum antiviral, isso não existe. Isso foi ninguém sabe por quê, um cientista lançou essa ideia numa época que o Marcelo falou, uma época que você prescrevia tudo. Na Índia não estão fazendo sabonete de esterco, né? Sabonete de esterco, quer dizer, você entra dentro de uma pocinha, você entra por ali, fica todo cheio de esterco para curar, né? Tá certo? Então é a mesma coisa, né? Quer dizer, faz mal, não faz bem. Então, os efeitos são principalmente para o coração, né? Se você tem alguma disritmia, alguma outra patologia da área da cardiologia, você pode ter, inclusive, uma parada cardíaca, né? Você pode ter uma disritmia mais grave e chegar até ter uma morte súbita. Então, não tem indicação, né? Nunca teve. É um medicamento que tem, não sei, 100 anos. Pode ter até 200 anos. O medicamento é para uma coisa X, não é para outra coisa. Então, por que o medicamento tem 200 anos para você tratar malária? Você vai tratar uma virose? Né? Você vai tratar uma doença fúngica? Você vai tratar uma doença bacteriana? Não tem. É porque realmente o ministro ontem cometeu uma gafe enorme, né? Tá certo? Dizer que é um antiviral.
Antiviral, não tem nada de antiviral, tá certo? Tem nem perto, nenhuma ação antiviral, tá certo? Nenhum desses produtos, tá entendendo? Como a azitromicina é um antibiótico, é para bactéria. E nós também um coronavírus, é um vírus que está mutando todo dia. Tem não sei quantas variantes, tem uma variante agora, essa variante indiana, que é pior do que a variante brasileira de Manaus, a P1, pior do que a inglesa, pior do que de outros países aí. E já o risco... pode ter chegado no Brasil, né? Não, chegou tranquilamente. É essa que vai ser responsável pela segunda. Sempre que acontece a segunda onda, é um vírus que mutou um pouco e nós não estamos imunizados para ele, tá certo? Tá certo? O grupo que tomou a vacina, tudo bem, mas quem não tomou não tá. Acabou de sair a matéria de que foi detectada a primeira cepa da indiana no Maranhão. Meu Deus. Rio, do Sul. Então, para chegar aqui é só um sopro. Já chegou. Finalizar o programa aqui, que a gente tem que acabar 11 horas, as considerações finais do Marcelo e depois do Arthur. Eu nem senti. Eu nem senti. Pensei que a gente estivesse na primeira metade do programa. Né? Olha, é sempre um prazer muito grande conversar com a Arruda, ou mesmo só ouvir falar, porque é sempre um aprendizado muito grande. Além de ser uma pessoa, um homem gentil, inteligente, que argumenta de forma extraordinária, eu tenho um carinho especial. Então, Arruda, espero que o Esdras me dê essa honra de participar outras vezes com você de mais debates. Mandar um abraço para todo mundo que nos assiste, mandar um abraço especial para meu pai e para minha mãe que estão assistindo aí e já se pronunciaram aí também no site. E vamos lá, vamos tentar escapar, vamos fazer a nossa parte, vamos denunciar e vamos correr para a televisão para ver aquele cidadão mentir, ver se a CPI toma alguma providência com relação às mentiras que ele já deve estar dizendo hoje, já deve ter dito um monte de bobagem, torcendo aqui para chegar também na terça-feira e ver a doutora Mayra começar a prestar suas contas, porque a doutora Mayra vem também, é outra que vem envergonhando o Ceará já de algum tempo. Aquela receptividade que ela deu aos médicos cubanos, aquilo ali, em algum momento, ela ia ter que pagar o preço da sua irresponsabilidade, e o momento, quero acreditar que vai ser agora. Né? Quem procura acha, né, Arruda? Ele já está faz tempo. Antes de passar para o Arruda, só os últimos comentários, né? O Miguel Henrique da Cunha Filho, terrível o que está acontecendo no Brasil. Se fosse qualquer outro político, governo, já estaria preso. A mentira está se institucionalizando no país. A Daniela Araújo, parabéns pelo excelente debate. Abraço a todos. Muito obrigado, Miguel, Justino, a Daniela, por estar assistindo o nosso canal do YouTube, que está na campanha para crescer o nosso canal do YouTube. Se não tiver curtido o canal, se inscreva. É só se inscrever e apertar o sininho. O último comentário aqui do Souza Júnior: essa CPI ou outra que venha a ser criada tem que investigar o que está por trás da propaganda de Bolsonaro e dos bolsonaristas em favor da cloroquina, que levou às farmácias e, sobretudo, aos laboratórios a ganhar muito dinheiro com as mortes de milhares de pessoas. Realmente é um bom programa. Te agradeço demais a participação. As finais do Dr. Arruda Bastos. Bom, dizer que satisfação, de ter sido convidado para participar desse programa, principalmente aqui com meu amigo Marcelo Shoa, interagindo com o doutor Inocêncio, a doutora Ângela, com todos, e dizer o seguinte: não vamos ter medo não, pessoal. Médicos, você não tem medo de dizer o que pensam, não. A omissão também é culpa, é crime. Você peca por omissão. Tá? Você sabe que não está correto, por que você fica com receio o quê? Do seu diretor, receio de alguém, receio de sei lá de quê? Não tem medo, não tem medo. Nós não estamos mais, apesar de todo o retrocesso desse governo Bolsonaro, tá certo? Hoje existem as entidades, existem os juristas pela democracia para nos defender, existe a Associação Brasileira de Médicos e Médicos para defender, existem dezenas de instituições. Então não vamos ter medo, vamos dizer realmente o que nós pensamos, tá certo? Com argumentos claros, científicos, tá certo? Então a nossa entidade, ela prima pela defesa da ciência, pela defesa da vida, pela defesa da democracia e pela defesa do SUS, tá certo? E nós não arredamos pé nessa defesa. Nenhum desses itens e muitos outros mais. Essas são as nossas bandeiras principais. Então, o apelo que eu faço: vamos aproveitar nossas redes sociais,
vamos curtir as redes sociais daqueles que defendem, que têm esse pensamento nosso, porque o que eu vejo, às vezes, você bota uma coisa belíssima e as pessoas ficam com receio até de retweetar no Twitter, de compartilhar no Facebook, de comentar no YouTube. Vamos fazer isso. Eles não têm esse receio. Eles prescrevem cloroquina, prescrevem tudo, fazem a maior barbaridade, depois eles retiram, se tiver uma CPI ou se tiver alguma coisa. E nós ficamos nessa, tá certo? De receio. Então, o que eu defendo aqui? Vamos fazer essa grande cruzada, essa grande mobilização em defesa da nossa democracia, em defesa da vida, em defesa da ciência, em defesa do SUS. Obrigado, Wesley. Um abraço a todos. Tranquilo. Aí, para fechar, o comentário aqui do Miguel Henrique da Cunha Filho. Parabéns pelo excelente debate. Temos que fazer com que essas discussões se espalhem além das nossas bolhas. E temos mesmo, porque assim, a gente que tem classe média, tem um bom celular, tem um laptop, pode acompanhar. Mas a população que às vezes só está com pré-pago, tem um plano mais falho, depende do Wi-Fi da bodega, não consegue acessar o tanto de informação que é necessária para poder vencer esse governo e fica muito refém do plano de WhatsApp pré-pago que você recebe cada besteira do PUBG. Assim. Tá bom, então encerrando o programa por hoje, agradecer muito ao doutor Arruda, muito ao Marcelo, vamos com força. Assim, o Justino Amorim, muitas pessoas covardes, inclusive professores, vergonha, realmente tem muitas pessoas covardes, a gente tem que lutar contra a covardia e os homens de valentes, como o Arruda Bastos, o Marcelo Shoa, a Marina Valente, nosso diretor. Então, e o Jonathan Neto também, né? Vamos incluir esse balaio também. Vamos ficando por aqui, até amanhã, dependendo com fé, com saúde, a gente se vê amanhã, mais uma Democracia no Ar. Com você, Jonathan Neto. Democracia no ar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude.